Em 2022, a quaresma começou no dia 17 de fevereiro, mas para a comunidade católica já é tradição. A quarta-feira de cinzas também tem o rito de imposição das cinzas. E, naturalmente, Fernando Palmeira chega ao vivo para poder trazer detalhes a respeito da programação divulgada pela paróquia de São Lucas aqui na Jatiuca. Fernando, como é que foi de carnaval? Seja bem-vindo aqui ao vivo ao lado do Chico Nogueira. Bom dia, um abraço, Viderlan, para todos que nos visitam, os nossos amigos que sempre estão nos prestigiando com a sua audiência. Nós estamos aqui na paróquia de São Lucas, a matriz de São Lucas, que fica aqui entre Jatiuca, Mangabeiras, bem pertinho do Maceió Shopping. É isso, com as graças, as bênçãos de Deus, nosso amado Mestre Jesus, e também de São Lucas. Olha o calendário da Igreja Católica Apostólica Romana, sempre ardente, adorosamente na fé. E nessa quarta-feira de cinzas, os acólitos acorrem a todos os templos da Igreja Católica para reverenciar o pós-carnaval e esse início do período quaresmal. Padre José Aloísio de Oliveira está aqui conosco, meu velho, grande amigo, prazer enorme revê-lo e trazê-lo para os telespectadores do TV Mar News, com as informações, inclusive da programação da Igreja Católica, especialmente das missas que são celebradas já a partir dessa quarta-feira de cinzas, dessa manhã do pós-carnaval. Padre, uma honra revê-lo. Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos da TV Mar, aqueles que estão assistindo. Como você disse, estamos aqui na Igreja de São Lucas e para passar um pouco da nossa programação, né? Nós temos hoje uma programação intensa, tanto aqui em São Lucas, como também no Santuário da Virgem dos Pobres. Aqui em São Lucas são 4 missas, já aconteceu a primeira de 7 da manhã, agora às 9 horas, depois 17 horas e às 19 horas, a missa, a tradicional missa das cinzas, da quarta-feira de cinzas. E como você bem lembrou, vejo que você está bem antenado e informado, como um bom repórter dos antigos, né? Nós estamos fazendo também a abertura da quaresma. A quaresma que nos leva para a Páscoa. É o fim da quaresma, é a celebração da Páscoa. Então, durante 40 dias, a gente celebra dias de oração, como hoje a liturgia de hoje fala de 3 coisas: a oração, o jejum e a esmola, né? Fazendo referência ao evangelho de hoje, da liturgia, oração, jejum e esmola. Durante 40 dias, a gente prepara o espírito. Hoje o Papa lembra um jejum especial pela paz, né? Desses conflitos lá no leste europeu, mas a paz mundial. Mas não só hoje. Nas quartas-feiras, nas sextas-feiras do tempo da quaresma, e toda a quaresma são dias em que a gente vive essas disposições, né? O jejum, a esmola e a oração. Né? Meu caro Padre José Aloísio de Oliveira, a imposição das cinzas, isso é uma tradição da Igreja Católica. Aqui num dia como hoje, nessa manhã aqui na Igreja de São Lucas, os fiéis saem com a marca das cinzas, a cruz de Jesus em cinzas. O que é que representa essa força tradicional? Olhe, as cinzas, ela vai lembrar o nosso aniquilamento, o nosso nada, né? A palavra de Deus diz: lembra-te, homem, que és pó, e ao pó retornarás. Esta expressão bíblica era usada, né? É usada ainda hoje quando se impõe as cinzas. Tem outras fórmulas, mas essa é a mais antiga. Lembra-te, homem, que és pó, e ao pó retornarás. Lembrando a nossa condição. O homem foi feito do barro, o homem volta às cinzas. Então a quaresma lembra justamente isso, o nosso nada diante do Criador. A nossa condição para a gente se humilhar diante de Deus. Aí, essas cinzas. Mas já no sentido bíblico também, as cinzas. Né? Já no Antigo Testamento,
não é? Os profetas, aparecem nos profetas as cinzas. As pessoas se banhavam de cinzas, sentavam nas cinzas, Jó nas cinzas, muito como sinal de penitência, não é? Mas além das cinzas, desse gesto físico, material, a igreja diz que devemos viver a disposição interior, espiritual, né? É um gesto com a igreja usa muitos símbolos, como as cinzas, mas devemos ter uma disposição interior. Não é... Antigamente as cinzas era para se livrar do pecado do carnaval. Eu não sei que este ano não houve muito folia de carnaval, eu dizia, mas é justamente para lembrar o nada, né? Que aparece no começo da igreja, não é? E Fernando, posterior à quaresma. Os 40 dias, você vai ver, somando de hoje até a Páscoa, não tem 40 dias, tem mais, 40 e poucos dias. Mas se criou depois a quarta-feira de cinzas e domingo nós vamos celebrar o primeiro domingo da quaresma. Aí você diz, poxa, como é? Se a quaresma começa agora, e como é que domingo é o primeiro? Porque antes foi preparada a liturgia na história, os 40 dias, e depois apareceu um dia de hoje, né, como um dia para lembrar essa nossa condição, a morte, né? O encontro com Deus, né? E a nossa realidade humana. Padre, antes da gente falar da programação das missas, os horários, já tivemos às 7 horas, daqui a pouco às 9 horas, mas nos fale um pouco também da importância do lançamento hoje pela Igreja Católica Apostólica Romana aqui em Maceió, em todo o Brasil, o que também é um tema que será abordado aí, está sendo abordado pelo nosso jornal TV Mar News, Campanha da Fraternidade, lançamento hoje nessa quarta-feira de cinzas. Fernando, há mais de 50 anos, na igreja no Brasil, né, inclusive a Campanha da Fraternidade, ela nasce no Rio Grande do Norte, né, na Arquidiocese de Natal, há mais de 50 anos atrás, e justamente no tempo da Quaresma, para lembrar o lado social, porque Jesus, ele veio para ensinar o caminho do céu, para nos dar a salvação, não é, o espiritual. Mas constantemente Jesus, não é, os apóstolos, São Paulo, São Tiago, vão nos chamar a atenção para a prática de um lado espiritual, mas um espiritual que leva à prática. Então a igreja assume essa postura do social toda a vida, desde Jesus até hoje. Às vezes as pessoas não entendem, dizem que a campanha da fraternidade, as pessoas se esquecem um pouco do sentido espiritual, não, mas São Tiago vai dizer que a fé sem as obras é morta. E este ano o tema da campanha está relacionado com a educação. Cada ano a CNBB, que é a Conferência dos Bispos, escolhe um tema e este ano é a educação, o compromisso com a educação. Vamos dizer que daqui a pouco tem missas, desde as 7 horas, agora às 9 horas teremos, e a programação para todo o dia de hoje, inclusive contando com a participação de um padre sertanejo que está por ali, estou olhando para ele. É esse sacerdote aí, Chico. Dá uma olhada, dá um close no nosso convidado especial, apresenta aí esse padre Aloysio. E não esqueça das missas. O padre Reginaldo, que vai presidir agora esta celebração, às 9. Depois teremos outra celebração às 17 horas e outra às 19 horas. Como somos alguns padres, a gente se distribui nesses horários. E também tem o santuário. Os mesmos horários quase coincidentes. Até a das 5 da tarde, a das 3 da tarde e a das 5 da tarde no santuário, aqui ao lado da Virgem dos Pobres. E aqui na Igreja São Lucas, próximo ao shopping, Maceió Shopping, tivemos 7, vamos ter às 9. 9, 17 e 19. Que Deus nos abençoe a todos nós. Obrigado por estar conosco, também abençoando o nosso povo, nosso telespectador. Boa quaresma para todos vocês. É a TV Mar,
em meio às tradições, em meio à fé do nosso povo, aqui direto da Igreja de São Lucas, que fica em Mangabeira, Jatiuca, também pertinho, trazendo todos os detalhes da campanha da fraternidade e também dessa programação das missas das cinzas aqui nessa área de Maceió. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a Telemar da organização Arnaldo Melo, canal 525, NET, claro, 20 anos em defesa das tradições e da fé. Vida Araújo, a gente segue com você. Obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação. Daqui a pouco você volta já da orla aqui de Maceió para falar como tem sido também, depois dessa notícia muito importante para a comunidade católica, essa quarta-feira de cinza para o Fulião, para aquele que curtiu o carnaval aqui na nossa capital. Um assunto ganhou muita repercussão durante este carnaval, já que um vídeo de câmera de vídeo monitoramento mostrou um momento em que o atleta Anderson de Melo Andrade foi atropelado próximo ao sistema prisional. Essa situação aconteceu no bairro Cidade Universitária e em frente mesmo ao sistema prisional, como essas imagens mostram. O acidente ocorreu no sábado e o corredor morreu no domingo, enquanto estava internado no Hospital Geral do Estado. No vídeo é possível observar que o condutor havia perdido o controle do veículo e segue em direção ao atleta, que ainda tenta fugir do carro, mas é atingido e arremessado para fora da rodovia. Após a colisão, o automóvel também bateu no meio-fio e acabou capotando. Imagens impressionantes. E o corredor, o Anderson, ainda tentou evitar esse choque com o carro, foi surpreendido. Nós temos o prazer de receber aqui, agora no estúdio, através da conexão via Skype, o advogado Elton Roberto, ele que representa a Federação de Triatletas e também fala a respeito desse caso e como tem acompanhado esse processo, que de sábado para domingo registrou mais uma vez um acidente envolvendo pessoas que praticam atividades esportivas e que acabou por conta, aparentemente, de uma imprudência, provocando a morte dele. Elton, vamos falar a respeito desse assunto. Muito obrigado por atender a solicitação da nossa produção. Como você tem acompanhado esse caso? Bom dia. Bom dia, Luderlan. Bom, primeiramente, com muita tristeza, Luderlan. É a terceira vez que nós temos uma vítima, um atleta vítima de uma pessoa que não poderia estar dirigindo. E se estivesse dirigindo, não poderia estar dirigindo embriagado. E estando dirigindo embriagado, estava em altíssima velocidade, como se pode perceber pelas imagens tristes, e acabou colhendo um pai de família, alguém que saiu de casa tão somente para treinar, que estava treinando de forma correta na contramão do veículo para que pudesse ter visibilidade se houvesse alguma coisa. Tanto é que ele tenta se esquivar, mas é colhido de inopino em razão deste cidadão estar em um lugar onde ele não deveria, com um instrumento, carro, utilizado como arma, que ele também não poderia estar dirigindo, já que era inabilitado, com sinais claríssimos de embriaguez, se recusou a fazer o teste do etilômetro, altíssima velocidade, e o que custou a vida do Anderson custou somente 2 salários mínimos para esse cidadão que hoje está solto, e esperamos que responda por um crime de homicídio doloso, com a intenção, pelo menos com o risco de que ele assumiu ao produzir esse resultado trágico, cuja pena vai variar de 6 a 20 anos. A associação vai trabalhar para que ele seja indiciado por homicídio doloso e que mais essa vida não fique impune. O fato dele não possuir a CNH, Elton, acaba sendo também um caminho para que ele possa ser indiciado por homicídio doloso? Você acredita que isso Sim. É um indício muito forte? Em verdade, é a somatória de 3 fatores, O fato de ele estar dirigindo sem habilitação demonstraria a imperícia dele, Dentro do direito penal, a gente poderia dizer que ele estaria sem perícia para poder dirigir o veículo. Somente por isso nós não podemos autorizar um homicídio doloso, mas aí nós temos um somatório. Nós temos a imperícia, nós temos o crime de embriaguez ao volante, que se soma à imperícia, e depois temos a alta velocidade. Então, a somatória desses 3 fatores, a mim me parece autorizar o indiciamento por homicídio doloso. Triste constatar que após estas cenas lamentáveis, que nós todos aqui no mundo do esporte estamos vivenciando mais uma vez, como eu disse, é o 3º atleta em período carnavalesco que perdemos para pessoas dessa péssima índole que acham que no carnaval você pode tudo
e que as leis não valem nada, em que esse sujeito, mais uma vez, está aí solto, né? Provavelmente vai continuar fazendo essas coisas que fez, levando mais pais de família ao túmulo. Isso, para mim, é muito triste, Luderlano. É muito triste. E saber também que as autoridades, inclusive no domingo, assim que soubemos do falecimento do Anderson, entrei em contato já com o diretor do Detran, o pessoal do BPTran. Vamos procurar na quinta-feira já as autoridades. Temos uma reunião agendada com o diretor-presidente do Detran, doutor Adroal. Queremos, sim, agora, não mais lamentar mortes, mas fazer dessa terceira morte, ao menos campanhas institucionais. Como é que esse cidadão está dirigindo, não só embriagado, a questão da lei seca, ela pode pontuar, lógico, ela não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas sabendo que no período momesco, que essas pessoas, infelizmente, acham que pode se embriagar e sair por aí matando as pessoas, como é que esse sujeito dirigia sem autorização? E quero crer, até pela própria experiência, que não tenha sido a primeira vez que ele tenha pego um carro. Porque se ele não tinha habilitação, estava dirigindo em uma avenida que não poderia estar dirigindo. Ele estava usando um carro que ele não poderia estar usando. Havia ingerido bebida alcoólica, então veja só a quantidade de coisas que esse sujeito cometeu e aí agora está solto. E nós, da Associação dos Triatletas e Atletas de Alagoas, vamos procurar aquela única coisa que ainda nos traz alguma esperança, uma centelha de esperança, Luderlan, que é a justiça. Porque estamos todos nos sentindo roubados nessa esperança de justiça quando esse sujeito, que não deveria estar lá, que não deveria estar dirigindo porque não era habilitado, que não deveria estar embriagado dirigindo, que não deveria estar embriagado dirigindo em altíssima velocidade. Ele colhe um pai de família, colhe um atleta, colhe um amigo, colhe um irmão, colhe um filho, deixa uma família toda arrasada, 4 filhos órfãos, e esse sujeito está aí, hoje, solto. É como se, na verdade, estivesse rindo de todos nós. E aí a gente tenta colocar culpa na legislação, mas, em verdade, eu acredito, e eu vou falar isso, quero saber quem foi o delegado que fez essa ocorrência. Entendo que, naquele momento, no sábado próprio, ele ainda não tinha a informação de que o Anderson havia falecido, mas ele teria que ter tido a prudência de verificar de que maneira esse acidente aconteceu. O camarada, ele atravessa, as imagens são fortíssimas, né? Quem viu, o Anderson foi arremessado por mais de 100 metros do lugar onde ele foi colidido no pino. Então, você arbitrar uma fiança de 2 salários mínimos, é algo que, para mim, é inaceitável, viu, Delano? Inaceitável, e todos nós estamos em luto, mais uma vez. Já estamos tendo todas as providências. Vamos ter mais um feriadão daqui a pouco, que é o feriado da Semana Santa, que também é um feriado que nos colhe de surpresa. Alguns atropelamentos de ciclistas, alguns atletas que correm acabam também sendo atropelados por motoristas que perdem o controle do seu carro por estarem embriagados. Então, isso a gente precisa dar um basta. Eu acredito que as autoridades precisam agora usar do seu poder de autoridade para impor que a lei seja cumprida. Olha, e a nossa produção informa outro fato que é muito interessante. O nosso Alexandre Lino, ele lembra aqui que a tragédia só não foi pior porque naquele dia não estava tendo também visita no presídio, porque poderia mais gente ter sofrido também com o impacto desse acidente, né, Elton? Esse local aí é o local onde as pessoas ficam aguardando a entrada no presídio. Você imagina isso em dia de visita. Esse sujeito teria acolhido pelo menos umas 30 pessoas com facilidade. Então, assim, olha só. Bom, é muito trágico. Eu só espero realmente que a polícia, o Ministério Público, a Justiça consigam amenizar a dor da família e da gente que só sai de casa. E veja, eu sempre digo isso, eu já disse para você uma vez, Adriano, nós acordamos às 4 da manhã para poder fazer nosso treino, porque nós já sabemos que depois de 6, meia, 7 horas, as ruas estão com os carros e os motoristas ainda sem nenhuma compreensão de que bicicleta, de que pedestre, de que transeunte também faz parte do trânsito. Então, nós já acordamos muito cedo para poder realizarmos os nossos treinos. E aí temos essa trágica fatalidade, esse assassinato, que eu estou chamando de assassinato, porque, como eu disse, o somatório desses 3 fatores me permitem dizer que esse cidadão que estava dirigindo esse veículo é um assassino.
Agora, a respeito para o proprietário, Elton, para o proprietário do veículo, você tem acompanhado também quais são os fatos apurados mais recentemente? O veículo era particular, pertencia a alguma locadora? E o que é que a lei pode também abrir espaço para quem cedeu, por exemplo, um veículo para uma pessoa inabilitada em um caso como esse, por exemplo? Sim, nós vamos tentar, o que eu soube, essa informação não é ainda oficial, mas na quinta-feira nós estaremos procurando a delegacia de acidentes. Eu soube que parece que o carro é do pai do cidadão que estava dirigindo, então nós temos que saber se o pai entregou o carro para ele de maneira consciente, sabendo que ainda que ele não habilitado, ele estivesse usando o carro do pai sem habilitação. Então nós vamos responsabilizar objetivamente o pai desse sujeito, se o carro for dele, se ele tiver entregue o carro realmente ao filho, sabendo que ele não poderia estar habilitado, ele será responsabilizado objetivamente por tudo aquilo que o filho causou a essa família que hoje está enlutada, que está sem chão, viu, Derlan? Eles estão sem chão. São 4 filhos, sabe? O Anderson é uma pessoa muito benquista no mundo do esporte, era uma pessoa alegre, feliz, era aquele cara onde chegava, todo mundo já brincava. Veja que aí você dá fim à vida a um sujeito que tinha tudo ainda para viver, que só queria estar naquele dia curtindo a sua paixão, que era correr. Isso para mim é muito triste, é muito lamentável. Eu estava dizendo isso a um amigo, olha, depois que assumi a Associação dos Triatletas, parece-me que tudo virou caso de polícia, quando na verdade nós deveríamos estar trabalhando com caso de esporte. Verdade. E parece que o esporte incomoda quem não faz, a quem não pratica. As pessoas se incomodam com quem está na pista pedalando às 5 horas da manhã. Por quê? Por que vocês acham que a pista é só do carro? Por que vocês acham que a pista é só do veículo? Por que vocês acham que vocês têm que dirigir embriagados? Por que vocês acham que o carnaval é uma festa onde se permite matar as pessoas e saírem impunes? Por que vocês acham que isso é possível? Eu não acredito mais que a gente tenha que estar ainda tratando desse assunto em pleno século XXI, viu, Delano? Não acredito. Para mim, é muita tristeza. Ao invés de estarmos fomentando o esporte, programando competições, estamos agora gastando energia para buscar justiça, para buscar polícia, para buscar Estado na sua atividade de fiscalização. Estamos a buscar pessoas que comecem a entender que não é possível mais nós vivenciarmos um trânsito tão violento quanto esse que nós vivenciamos na nossa capital. Elton, muito obrigado pela sua participação, tá certo? Gostaria, inclusive, de uma ação, e esse clamor é o clamor de um apresentador que também respira o esporte, que vivo no esporte e sei o quanto é importante, que a associação possa realmente cobrar, através dessa cadeira que você senta com tantos anos dedicados ao estudo, como advogado que é, um esclarecimento para essa situação. Então, Elton, eu gostaria de te agradecer aqui no programa TV Mar News e lembrando, apenas para poder fazer um parêntese a respeito desse assunto e chamar o intervalo. A imprensa tem um papel também muito grande, porque até o presente momento nós não temos nem o nome da pessoa, e onde o batalhão de trânsito poderia divulgar, onde a polícia que apurou Sim. o caso poderia divulgar o nome do cidadão, e nós temos essa mania de querer blindar a situação como se tivesse com aquele ar de querer proteger. Até agora ninguém sabe o nome. Se algum veículo de comunicação divulgou, eu peço desculpas publicamente, mas ninguém sabe o nome. Essa mania só apenas acaba, eu diria que potencializando outras pessoas a matar outras pessoas também nessa sequência desse tão violento trânsito aqui no Brasil. Elton, muito obrigado. Você divulga o nome da vítima e não divulga o nome do assassino. Isso para mim é uma coisa que também me choca e não existe essa proteção na lei quando você já sabe quem é o autor do fato. Então, se já sabe quem é o autor do fato, divulga o nome dele para não ficar especulando. Vamos saber quem é ele, né? Até para a gente poder cobrar corretamente. Então, eu agradeço o espaço, Delan, agradeço demais. Vamos cobrar, já quinta-feira tem essa reunião, eu vou passando aí para os colegas de imprensa. A nossa relação com a imprensa sempre foi de muita liberdade, muita transparência, para que vocês também acompanhem esse caso, para que, na verdade, ao final, a gente tenha a sensação de que mais esse crime não tenha ficado impune. Muito obrigado, Elton Roberto. E nós deixamos aqui os nossos sentimentos para a família do atleta Anderson de Mello Andrade, que já foi enterrado, né, por conta desse acidente, essa fatalidade que nós estamos mostrando aqui com imagens fortíssimas no sábado de carnaval. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, nós vamos trazer mais informações no último bloco do programa TV Mar News. Voltamos já.